Olá, leitores de Carta Capital. Hoje nós vamos conversar com a educadora popular, cientista política e política, Áurea Carolina. Ela foi eleita em 2016 a vereadora mais votada de Belo Horizonte. 2 anos depois, foi eleita deputada federal e contribuiu ativamente para a chegada de mais mulheres negras e periféricas em posições de liderança no campo progressista. Deixou a atividade política em 2022 e passou a dedicar-se à organização Nossas, um movimento voltado ao fortalecimento da democracia com foco em justiça climática, racial e de gênero. Porém, nesse ano eleitoral, Áurea Carolina volta ao seu partido de origem, o PSOL, e é pré-candidata ao Senado. Áurea, muito obrigada por ter topado essa conversa, seja bem-vinda. E eu queria começar perguntando que ventos são esses que te trazem de volta para a disputa política nessas eleições de 2026? Ai, que bom poder falar com vocês, saudades da Carta Capital e de fazer esse debate, né. Voltar à política institucional foi uma decisão de, olhar para a minha trajetória e elaborar sobre meus aprendizados, né. Foi uma experiência de conquistas e realizações fantásticas, mas que me trouxeram também um custo pessoal enorme, né. Eu fui mãe durante o mandato de deputada federal, no momento de, pandemia, governo Bolsonaro, foram desafios muito pesados, né, a conjuntura de violência política de gênero e raça, cada vez fazendo com que o constrangimento e as ameaças para que a gente pudesse permanecer, nas instituições políticas, fossem ainda maiores. Então eu ponderei tudo isso e decidi dar uma pausa, né, no sentido de que, a política eleitoral não representa toda a minha construção como uma lutadora popular. Daí eu retorno para a sociedade civil muito feliz, muito contente de poder contribuir com projetos incríveis de ativismo democrático, mas veio aquele sentimento de que eu tinha mais para dar, eu queria voltar a dar uma contribuição nesse espaço político-eleitoral também. Eu fui muito feliz fazendo mandato, apesar de todos os desafios, e acreditando que esse é um caminho que ainda é válido, e para mim também como um olhar de vocação, né, de algo que está no meu desejo pessoal. Mas, claro, os limites que eu aprendi têm muito a ver com um espaço de cuidado, né, de autopreservação, que acaba sendo muito difícil de preservar para mulheres, como eu, né, mulheres de origem popular, periférica, mães, mulheres trabalhadoras que, quando acessam a política institucional, têm que enfrentar tantas coisas que muitas vezes a gente fica em segundo plano, a gente deixa de se priorizar, né, porque tem muita pressão, tem muitas cobranças, mas eu espero que com essas lições aprendidas, colocar isso à prova, eu esteja no momento de muito mais fortalecimento, mais inteira, né, esse é o meu espírito agora, assim, de voltar, e por isso a pré-candidatura ao Senado, também por uma necessidade desse momento histórico, né, eu me sinto em condições, me sinto mais fortalecida, mas é fundamental que a gente tenha lideranças, engajadas, dispostas a enfrentar, justamente, essa investida da extrema direita contra as instituições democráticas, e o Senado, sem dúvida, é uma das principais que estão sob risco nesse momento, né. Então eu quero chegar também para ajudar a abrir esse caminho de maioria democrática e que nas instituições políticas a gente possa ter conexão com esse cotidiano de luta que me levou até a política institucional. Perfeito. Já engata na pergunta que eu estava pensando como a pergunta seguinte, que é justamente essa movimentação que a gente tem visto, principalmente na extrema direita, para ampliar a presença no Senado. Até essa mudança do Carlos Bolsonaro para Santa Catarina é um exemplo disso, né? Eles estão focando em lideranças para ocupar um lugar no Senado. Qual que é a estratégia da esquerda para neutralizar esse movimento e aumentar a presença da esquerda nesse espaço? Eu vejo que a gente precisa de um esforço muito grande de confluência, de colaboração, de coalizões no nosso campo, né. Os partidos progressistas precisam, caminhar de forma muito conjunta nesse momento para a gente ter uma vitória eleitoral no legislativo,
além, é claro, da reeleição do presidente Lula, de conquistar os governos estaduais, que a gente possa ter uma presença muito mais fortalecida e mais distribuída, né, representativa no legislativo, né, nas assembleias e no Congresso. E, claro, o Senado é uma instituição que é pouco acompanhada, em geral, pela população, né? É uma instituição dos senhores da República, né, de representação dos estados, muito tradicional, tem um perfil político diferente, assim, né, de figuras com uma trajetória muito experimentada, geralmente ex-governadores, pessoas que tiveram um grande destaque de anos, né, talvez décadas de atuação política, e vão depois para o Senado num momento de maturidade, né, ou de encaminhamento dessa carreira, digamos assim. E a Câmara, um outro lugar, né, em que os enfrentamentos, em que os conflitos aparecem de uma forma muito mais evidente para a sociedade. Mas, desde o impeachment da presidenta Dilma, eu acho que ficou muito nítido o papel do Senado, né? Como que ali decisões muito sérias são tomadas e que a gente precisa construir também uma maioria progressista e efetivamente democrática de representação. É engraçado que a população muitas vezes nem se lembra de como é que votou para o Senado, né? Qual é o papel do Senado. Esse ano nós teremos 2 vagas para cada estado eleger para o Senado, e muita gente nem faz ideia de que vai ser assim a dinâmica de votação, que o Senado são cargos majoritários, né? Então, eu fico muito disposta e interessada em ajudar a abrir esse debate, que tem um caráter educativo sobre as instituições públicas. Eu acho que o campo progressista, se colocando de uma maneira mais concertada, mais colaborativa, podendo ir num espírito de ganha-ganha, né? Já que são 2 vagas, que candidaturas progressistas de diferentes partidos se fortaleçam mutuamente, que é o que eu espero acontecer aqui em Minas Gerais, né? A gente tem o nome da prefeita de Contagem, Marília Campos, sendo cotado, né? Sendo anunciado como uma possível candidatura. Ela tem liderado as pesquisas, o que nos alegra enormemente, e a ideia é que a gente possa ter um esforço de ganha-ganha mesmo, né? Já que são 2 vagas, que nós possamos disputar essas 2 vagas, sabendo que assim a gente vai ter uma conquista muito mais ampla, né? E não achar que a gente tem uma vaga para disputar e que haveria uma disputa, uma competição de votos entre nós, assim. Então, eu acho que esse entendimento no campo progressista é muito importante no Brasil inteiro. E, claro, mulheres senadoras, né? Mulheres de luta ocupando o Senado. A gente vê a pré-candidatura da deputada Benedita da Silva no Rio de Janeiro, ganhando tração, isso me enche de ânimo, entusiasmo também. A possibilidade da candidatura da Marina Silva em São Paulo é algo que eu sonho muito, né? A gente quer muito ver a Marina, a possibilidade da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, enfim, nomes que nós respeitamos, admiramos e que nós queremos ver no Senado ajudando a defender essa institucionalidade. A polarização sendo agora traduzida numa disputa contra o Supremo Tribunal Federal por parte da extrema-direita é algo que a gente precisa olhar com extremo cuidado, né? Assim, a gente não pode menosprezar toda essa estratégia da extrema-direita de corrosão das instituições por dentro, né? Isso já está visto e demonstrado globalmente, como que governos autoritários chegam pelo caminho eleitoral com uma suposta legitimidade a partir do voto para poder fazer o que bem entenderem, né? Mas aí governam contra as constituições, contra a soberania popular, e aqui no Brasil esse risco continua altíssimo, né? Eles têm declaradamente colocado a intenção de empurrar impeachment de ministros do STF, enfim, de colocar pessoas com alinhamento ao seu projeto autoritário no STF, e isso é uma ameaça gravíssima. No STF joga um papel
fundamental, ainda que a gente possa fazer críticas sobre o seu protagonismo em determinadas matérias, mas a gente precisa compreender que o equilíbrio entre os 3 poderes e o respeito institucional entre os poderes é condição do Estado democrático de direito. E ter uma atuação, né, mandatos que são capazes de não só defender agendas para o povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, assegurar a integridade das instituições está, assim, na prioridade máxima desse momento, e é o que eu quero ajudar a proteger mesmo. Então, estou muito feliz com as perspectivas, né, claro que é sempre muito desafiador, mas, ter uma mulher de luta, negra, periférica e, se possível, que a gente tenha, uma outra mulher também de luta, eleita por Minas Gerais, ocupando o Senado, seria uma vitória extraordinária e eu quero ver isso acontecer em outros estados também. Você mencionou, né, como a extrema-direita tem sido protagonista em crises institucionais, constantemente tem tensionado as relações entre os poderes. E para contrapor isso, seria interessante uma presença maior do campo progressista no legislativo. O que a esquerda precisa fazer para formar mais lideranças para ocupar essas cadeiras? Qual que é a dificuldade? Eu venho de uma construção, antes de tudo, baseada nas lutas populares, né. Ocupar a política institucional é uma continuidade desse trabalho na minha trajetória. Então, eu entendo que a formação de lideranças é parte indissociável, desse projeto de disputar eleições. Tanto foi assim que, quando eu fui eleita pela primeira vez vereadora, em 2016, eu fazia parte de uma campanha coletiva que se tornou um pouco emblemática, na inovação de métodos, de como, disputar esse sistema político que está tão viciado, né, e as pessoas tão desacreditadas. E a gente fez história com uma campanha em que a gente apresentava uma espécie de lista eleitoral com candidaturas muito diversas, todas com trajetórias nas lutas sociais de Belo Horizonte, e ali a gente pedia voto uma para outra, porque a gente confiava muito que tinha uma equivalência de contribuição, né? Claro que os perfis são únicos, são singulares, mas a gente falava de um projeto coletivo de compartilhamento do poder. E a gente vem experimentando essa história de uma maneira muito exitosa, né? A Gabinetona, que foi o mandato coletivo que nós realizamos, revelou outras lideranças no estado de Minas Gerais, né? Nós temos hoje a Bela Gonçalves, que é deputada estadual, Andréia de Jesus, deputada estadual, nós temos a Júlia Santos, que é vereadora de Belo Horizonte, além da Cida Falabella, que veio da origem das muitas, né, o movimento da nossa campanha coletiva. Temos a Isa Lourença, vereadora de BH, que também faz parte dessa imensa rede de ativismo na cidade, e a deputada federal Célia Chacriabá, que integrou a experiência da Gabinetona no mandato federal quando eu era deputada. E ver essa expansão do projeto diz para mim de que não é, uma repetição da lógica personalista, individualista, que a gente está tão acostumado a ver e que a gente tanto critica, mesmo no campo progressista, né? Lideranças que muitas vezes vão se perpetuando nos cargos sem gerar ganhos e avanços para que outras lideranças se projetem, tenham condições, viabilidade de disputar também, e realizar mandatos que vão fazer a diferença, né? Claro que eu não estou falando de Benedita da Silva, que é uma mulher que há décadas constrói a política brasileira da forma mais arrojada, democrática e inspiradora possível. Para mim, ela é um grande exemplo, né, de uma política que a gente deve almejar e cultivar, porque Benedita é uma mulher que inspira mulheres negras no Brasil inteira, e a presença dela é muito, muito valiosa e faz um bem danado para esse Brasil, né? Mas estou falando de lideranças que vão se ensimesmando, que não trazem grandes inovações nas suas práticas, mandatos que vão ficando num modo de repetição, e a gente precisa mesmo de uma alternância de poder, como a Érica Malunguinho, que foi deputada estadual em São Paulo, dizia, né? Não uma alternância de qualquer jeito, por qualquer projeto de poder, mas uma alternância das lideranças, uma alternância dos métodos, das experiências, e, claro, sempre tentando aprofundar e radicalizar a democracia como uma experiência de convivência,
antes de chegar na defesa de direitos e políticas públicas, que é o papel do Estado assegurar, né? Então, formar lideranças, para mim, é quase que condição para que eu possa ir. Eu também não estou fazendo disso uma carreira pessoal, nunca foi, né? Tanto que esse momento de retornar à sociedade civil foi importantíssimo para a minha recuperação, para a minha avaliação, fazer um balanço desses últimos anos. Mas eu acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, né, e criando repertório nessa construção como um todo, mais chances de dar uma contribuição ainda mais acertada, ainda mais potente, né? Por isso que eu estou me disponibilizando para o Senado. Não interessa para mim simplesmente concorrer a um cargo, por exemplo. Eu poderia concorrer novamente a deputada federal, mas eu acho que ali eu já contribuí da forma como eu poderia, como eu acredito que também foi o melhor possível, e eu quero ajudar a abrir fronteiras. Para mim é o sentido de formação de novas lideranças, porque também são lugares muito negados para a gente, né? Imagina o Senado, um cargo majoritário, falava da senioridade dos senadores, né? E aqui eu estou me colocando como uma liderança relativamente jovem, mas com uma experiência importante institucional, e é desse lugar que eu quero também ajudar a defender a democracia brasileira. É muito interessante esse movimento que você fez em 2022, quando você deixa o Congresso e você passa a trabalhar ativamente na candidatura da deputada Célia Chacriabá, que era sua assessora de gabinete, né? Quais são os desafios para as mulheres no campo progressista fazerem esse movimento que você fez, de contribuir para o surgimento de novas lideranças? Os desafios são eles são tanto sistêmicos, assim, né, da lógica do sistema político, dos partidos, das instituições, da legislação eleitoral, quanto da cultura política, né? Então, antes de tudo, a gente tem uma formação de cultura política muito autoritária no Brasil. É uma cultura patrimonialista, né? Daqueles que acessam o poder, os donos do poder se tornam controladores do que é público, né? E isso é conhecido desde o Brasil colônia, né? As elites que ocuparam os espaços políticos são também elites do poder econômico em geral. A gente sabe como esse perfil foi se perpetuando também. Então, a novidade da presença das mulheres, de mulheres negras e de pessoas que não correspondem àquele perfil do homem empresário, herdeiro, branco, etc., é algo do amadurecimento da sociedade brasileira, né? Tem a ver com a redemocratização, tem a ver com o surgimento de movimentos sociais, de lutas que reivindicaram o poder político e tem cultivado estratégias para isso. Então, o meu apoio à candidatura da Célia Chacriabá vinha muito de uma leitura e um aprendizado com os movimentos indígenas que colaboravam, faziam parte do nosso mandato e que também interagiam com a gente nas lutas, né? Eu acompanhei acampamento Terra Livre, marcha de mulheres indígenas, diversas atividades, audiências públicas. Quando eu estava na Comissão de Cultura da Câmara, várias discussões também que envolviam povos e comunidades tradicionais nos direitos culturais. E ali eu compreendi que o exercício do poder ele precisa ter uma decisão, na minha perspectiva, né, de que haja um compartilhamento e, por mais desafiador que seja, né, compartilhar o poder, porque tem uma série de dinâmicas de poder que vão atravessar isso, como que a gente, primeiro de tudo, toma isso como uma intenção, um objetivo importante em si, e segundo, como uma prática em que a gente vai efetivamente abrir mão de protagonismo, abrir mão de estar à frente de certas coisas, para que haja essa presença mais compartilhada. Então foi muito bonito, né? Quando eu entendi que eu não queria continuar, e eu tinha uma preocupação muito grande de que o mandato e o projeto coletivo pudessem continuar para além da minha presença, claro, né? Por mais que a política brasileira ainda premie a pessoa lá na hora do voto, né? O voto ele é muito personalista no Brasil. Mas a gente conseguiu comunicar que a Célia, de fato, era a continuação do projeto. Ela tem feito um trabalho excepcional na Câmara dos Deputados, sobretudo na agenda climática e socioambiental, né? Uma parlamentar de destaque, de referência internacional, inclusive,
não apenas em defesa dos povos indígenas, mas como uma voz por justiça climática, por bem viver nos territórios. Então, eu tenho muito orgulho porque foi uma construção muito cuidadosa e que nos trouxe essa vitória, né, de ter a Célia, a primeira deputada indígena eleita pelo Estado de Minas Gerais. Agora, no campo progressista, eu diria que tem desafios sistêmicos, claro, na democracia brasileira como um todo, mas no campo progressista, eu vejo um pouco engajamento ainda dos partidos, nesse sentido de construir alternância de poder entre as suas lideranças, né? Não vou nem falar da extrema-direita ou da direita conservadora, porque dali a gente não espera grandes coisas. Mas no nosso campo, a gente espera sim, existe uma pressão para que haja mais mulheres fortalecidas, com condições de competir mesmo, para ter recurso, financiamento eleitoral, para ter espaço decisório dentro dos partidos. A gente vê que mesmo partidos progressistas não têm colaborado no enfrentamento à violência política de gênero e raça com o empenho necessário. Né? A gente vê que há uma certa inação ou uma certa negligência dos partidos, né, que não se corresponsabilizam, não investem recursos para proteger as suas lideranças. Tem um problema também que é crônico assim no sistema político brasileiro, que é a dificuldade das novas lideranças emergirem, porque o custo político para uma primeira candidatura ou para quem não tem mandato poder disputar uma eleição é altíssimo, é incomparável. Quem tem mandato tem uma vantagem absurda, né? A reeleição é um mecanismo muito poderoso. Então, como que a gente vai trazer novas lideranças, jovens lideranças, mulheres, pessoas que não estão nos grandes centros para poderem também se colocar de uma forma mais viável? Então, tudo isso diz de um endereçamento eu diria, de uma reforma muito básica do sistema político-eleitoral, né? Eu tenho, inclusive, desejo de fazer esses debates chegando no Senado, assim, a gente precisa olhar para isso com muita seriedade. Uma série de questões sobre responsabilização dos partidos, sobre como assegurar a proteção e também suporte para lideranças emergentes, o papel da sociedade civil em apoiar também os mandatos. Eu entendo que hoje não é só o sistema político que tem que dar resposta, eu diria a justiça eleitoral também, mas a gente precisa de uma sociedade civil que, interessada num Estado mais democrático e representativo, tenha condições de sustentar espaços de formação, de mobilização social, de disputas de narrativas, de incidência legislativa para transformar a cara das instituições. Né? Então, é isso, é um conjunto de coisas que tem a ver com o mais próximo das nossas práticas, os valores, mas tem a ver com coisas bem objetivas, estruturais, disputas de poder no recurso econômico, no acesso mesmo às possibilidades dentro dos partidos e das instituições. Enfim, é muita luta, né, nessa jovem democracia brasileira, tão combalida, tão ameaçada, mas eu acho que lideranças como a gente têm um gás, têm uma vontade que ao entrar nesses outros espaços, conseguem sim abalar as estruturas, né? Para lembrar um termo de uma atividade que a Marielle Franco realizou, a última atividade que ela realizou no dia 14 de março de 2018, né? Antes daquele crime brutal e que marcou para sempre as nossas vidas. É isso, abalar as estruturas significa também um compromisso que parte de nós e que a gente devolve para as instituições como uma responsabilidade. O ambiente político tem se mostrado muito violento contra as mulheres, né? E recentemente você comentou numa entrevista que parece ter sido socialmente autorizado que os partidos sejam espaços para destroçar mulheres. Como é que se dá essa violência política no âmbito partidário, entre os pares? Essa violência que é generalizada dentro dos partidos, cada vez mais eu vejo que tem como pano de fundo uma disputa por protagonismo e por poder direto, né, na tomada de decisões e no acesso a recursos que os partidos controlam. Então, a gente tem uma estrutura no sistema brasileiro que confere um enorme poder aos partidos, inclusive um poder financeiro, com fundo partidário e um fundo eleitoral bilionário, né? Uma coisa
assustadora, assim, quanto que os partidos são, de fato, os grandes controladores do sistema político brasileiro. É, admitindo, então, que essa é a nossa realidade, porque existem outras realidades, né? Existem países com candidaturas independentes, existem outros caminhos que poderiam quebrar um pouco essa hegemonia dos partidos, mas essa é uma grande discussão. Então, admitindo que, sim, os partidos são essa cancela, né? Essa permissão de acesso para o sistema político, então a gente precisa exigir mecanismos mais democráticos dentro dos partidos, né? Não é suficiente que os partidos destinem uma pequena verba para apoiar mulheres em processos de formação, atividades específicas. A gente tem que pensar em paridade nas decisões dentro dos partidos, paridade de gênero e raça. A gente tem que pensar em recursos para que novas lideranças tenham condições mais próximas, mais equilibradas de participação, não só para a disputa eleitoral, mas para estar no próprio partido, né? Porque o desequilíbrio de forças é muito gritante. E os partidos precisam ter responsabilidades mais claras no enfrentamento à violência política e gênero e raça. Eles precisam ter ações muito mais efetivas, né? Demonstradas, com prestação de contas, para que a população possa fazer um controle social, fiscalizar, porque hoje é muito fácil que os partidos façam apenas declarações e não tenham ações concretas, né, que protejam as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIAPN+, pessoas indígenas, pessoas periféricas, ou seja, pessoas que não fazem parte do grupo que tradicionalmente tem o controle hegemônico dos partidos, né? Então, sem contar, assim, claro, os partidos são instituições com autonomia, tem uma autonomia interna de auto-organização, isso é importante num Estado democrático, mas é preciso que haja, na minha avaliação, regras para que essa democracia que a gente quer ver no Estado brasileiro seja refletida internamente nos partidos, né? Então, eu entendo que esse é um debate difícil, polêmico, mas que uma reforma de regras para funcionamento interno de todos os partidos, de todo o espectro político ideológico, é fundamental, né? Hoje, o partido pode declarar que fez atividades, por exemplo, para destinação dos recursos para fortalecimento de mulheres, e isso não é apurado em profundidade pela Justiça Eleitoral, não existe um escrutínio, na minha avaliação, a contento do que os partidos realmente fazem, né? Sobretudo nos pequenos municípios, né, em que a vigilância, a perseguição de lideranças é muito mais presente, né? As pessoas estão ali convivendo mais de perto, se conhecem. Nos pequenos municípios, as mulheres sofrem muito, né? Muitas vezes estão isoladas. Aquelas que chegam a se eleger vereadoras, muitas vezes são as únicas, não têm suporte, não têm equipe para trabalhar. E eu não estou falando de mulher progressista apenas, não, sabe? Estou falando de mulheres em geral que enfrentam uma dificuldade imensa para sobreviver nesses espaços. Então, a gente precisa de uma ação concertada de redes, de sociedade civil, mas eu acho que uma mudança que passe pelas regras do jogo dentro dos partidos é mais do que urgente, é mais do que desejável para o sistema político brasileiro. Você foi uma deputada que enfrentou um processo de violência política, que inclusive fez você se afastar da política. Como é que foi esse período que você esteve afastada? Como que isso pegou para você, assim, e qual que foi o gatilho que falou: "Não, eu quero voltar"? Esses anos, né, esses últimos 3 anos, eu continuei atuando com causas democráticas e a maior felicidade desse período recente foi poder voltar a estar na ponta, né, em processos de educação popular, de desenvolvimento de metodologias com territórios. Eh, isso me enche de alegria, eu adoro fazer isso, mas eu me sinto também com um chamado, né, uma coisa muito pessoal, assim, de ajudar a fazer avançar esse espaço institucional, porque não existe uma quebra, né? A luta na sociedade civil, em espaços populares, ela precisa ter continuidade nas instituições, e da mesma forma as instituições precisam se vincular a esse espaço auto-organizado da sociedade, né?
Essa é a ideia central de uma democracia participativa, em que a cidadania constrói também o rumo das instituições, né. Mas o que me pegou mais foi, cara, foi tão penoso, né, nesse momento em que, eu ocupei uma Câmara Municipal, ocupei a Câmara dos Deputados, nessas histórias coletivas, e foi tão penoso, né, apesar de tantas coisas incríveis que nós fizemos, que eu me sinto também convocada a ajudar que seja menos penoso para as que virão, né. Tem uma frase da Conceição Evaristo muito legal que ela diz: "O interessante não é ser a primeira, o interessante é abrir caminhos, né, para que outras venham, porque ser primeira é muito solitário, é muito duro, né, o custo pessoal é enorme". Claro, maternar meu filho pequeno, né, nessa sociedade que sobrecarrega e penaliza tanto a maternidade solo, né, uma sociedade que não é cuidadora. Então, compartilhar os cuidados precisa ser também algo, endereçado para a política institucional. A gente tem hoje uma política nacional de cuidados no Brasil, é algo incipiente, mas que já diz de um movimento de colocar essa agenda no centro, né. Desde a pandemia, eu acho que está cada vez mais presente para todas nós que cuidar da vida, cuidar da saúde mental, cuidar do meio ambiente, cuidar das nossas relações, das nossas comunidades, é tão importante quanto qualquer outra coisa, da nossa, vida democrática, né. E isso é bem viver, que também é um lema importante para as mulheres negras e para as mulheres indígenas. Então, o meu clique foi, eu ajudei nos últimos anos a tecer uma coalizão brasileira de fortalecimento de mulheres progressistas na política institucional, quase que como uma questão de honra também, num movimento que já existe, né, de organizações que apoiam mulheres, nessa grande empreitada, por exemplo, o Instituto Marielle Franco, Movimento Mulheres Negras Decidem, Instituto Update, a organização Rede A Ponte, que fazem trabalhos distintos, mas que são complementares, né, com formação de lideranças, apoio a mandatos parlamentares, desenvolvimento de agendas, projetos de lei, fazem incidência legislativa para a melhoria da legislação, acompanham todo o sistema político, né, fazem pressão nos partidos, enfrentam a violência política de gênero e raça. E a nossa compreensão é de que, todo esse esforço precisa de uma coordenação e precisa, de mais estrutura, para que a gente consiga mudar em escala a realidade, de subrepresentação das mulheres e da população negra, no sistema político brasileiro, né. Então, eu entendi, assim, que ajudando também, de volta na sociedade civil a tecer essa coalizão que ainda está sendo construída, eu pensei: "Cara, voltar a disputar eleições também, fazendo de dentro, né, e olhando para o Senado como um espaço privilegiado para discutir, reformas estruturais, eu acho que eu ajudo a formar esse círculo, né, completo, assim, de várias frentes de atuação que são complementares mesmo, assim. Então é um sentimento de, autoavaliação, né, de que, claro, eu estou mais pronta, eu me sinto num bom momento para fazer esse retorno, e junto a isso essa compreensão de que o momento é agora, né, que a gente não pode retroceder. A gente custou tanto para avançar, né, e nos últimos anos a gente viu um crescimento de perfis diversos de mulheres ocupando a política, então a gente não pode deixar isso cair de jeito nenhum, porque, o cenário é muito, muito preocupante para todas nós, né. Perfeito, muito obrigada, Áurea. Eu desejo uma boa campanha, que seja um bom combate e agradeço demais por essa conversa, foi excelente. Ah, eu que fico muito honrada, muito grata, mais uma vez, à Carta Capital por ser esse espaço de formação crítica, né, a gente precisa muito, dessa aliança com a mídia democrática, disposta a abrir conversas, né, que são muitas vezes desconfortáveis, mas que são necessárias para a gente mudar esse estado de coisas e bora juntas, né, vai ser um ano de muita luta, mas estamos aqui, vamos reeleger presidente Lula, garantir essa retomada da democracia brasileira, e eu espero que a gente tenha um legislativo muito mais digno de representar o nosso país.